Bem-vindos ao Ciência por Trás da Imagem, um laboratório em formato de podcast. Aqui investigamos como a imagem, a biologia e a cultura fortalecem um posicionamento. Eu sou Mel Camassola e em cada episódio converso com especialistas para entender como uma marca pessoal passa a ser lida como confiável, relevante e, claro, inesquecível. E hoje eu estou aqui com a minha convidada, a doutora Fernanda Caruso, médica ginecologista, para mim a pessoa que mais sabe sobre menopausa, minha médica. E hoje vamos falar sobre a trajetória da Fernanda, que tem uma marca pessoal relevante, confiável, inesquecível, como já falei, para entendermos como podemos construir essa marca ao longo do tempo e trazer dicas para quem está nesse caminho de construir, de fortalecer sua marca. E, claro, trazer um pouco também da menopausa aqui para a gente conversar. Sim. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e continuarei as apresentações, porque depois eu quero que tu conte um pouco da tua história. Vou contar. Mas, olha só, a Fernanda é ginecologista, especialista em menopausa, como já disse, e doutoranda em fisiologia, com foco em neurociência e memória. Uma mulher que atravessou por alguns momentos que são muito comuns na vida das outras mulheres, e a gente vai contar um pouquinho aqui, né, Fernanda? E que foram momentos que te fizeram a ter vários recomeços. Certeza. Bom, além de médica, ginecologista, genial, linda, maravilhosa, ela é casada com o Thiago, um homem apaixonado por ela, e mãe do João, que é o chefe da Fernanda, né? Ele que manda na vida dela, né? E que, aliás, ele é muito esperto, por sinal. E, Fernanda, seja bem-vinda. É uma felicidade te ter aqui no nosso podcast. E eu queria que tu contasse um pouquinho, então, dessa tua trajetória. Bom, muito obrigada, Mel. Que honra essa apresentação. Me sinto totalmente lisonjeada. É um grande prazer para mim estar aqui, né? Te admirando como profissional e como mulher. Então, tu ter me convidado, para mim, realmente é uma honra. Bom, então, depois das apresentações, né? Eu quero contar um pouquinho a minha história. É engraçado, porque quando a gente vem para um podcast, nós médicos, cientistas, a gente está muito acostumado a falar tecnicamente, né? E aí, quando a gente é convidado para um episódio para falar um pouquinho da gente, para as pessoas se identificarem, a gente fica, poxa, peraí, e a minha vida, né? O que é essa vida por trás do profissional? E aí eu vou fazer um adendo que vale para todos os médicos, que muitos de vocês cuidam muito do outro e às vezes não têm olhar para si, né? É bem comum isso. Hoje ainda falava com uma paciente no consultório, ela é advogada. E aí eu falando, não, vocês advogadas, assim, são muito metódicas, se cuidam, voltam quando a gente pede para voltar. E infelizmente as médicas não são assim, eu imagino. Mas enfim, estar aqui falando de ciência, né? Como é que eu fui cair nesse mundo tão diferente, assim, que é o mundo da ciência, que é um pouquinho diferente do que a gente imagina que seja uma ciência para médicos, é a ciência que eu faço hoje, né? Então, na verdade, para tentar resumir, mas eu comecei a minha vida ali profissional quando aos 16 anos eu decidi que eu queria ser ginecologista já, então eu já sabia que eu queria ser, a gente tinha um programa não, desculpa, um trabalho do colégio que tinha que falar sobre o ciclo menstrual. E um colega levou a gente até uma tia, que era gineco, e a tia dele, muito legal, muito querida, já até faleceu, infelizmente, fez toda uma explicação. Eu falei, gente, eu amo isso aqui. E ela explicou o ciclo menstrual. Eu disse, eu amo isso aqui, eu quero fazer isso aqui da minha vida, né? E ali eu comecei minha jornada para ser ginecologista. De lá para cá, tudo que eu faço foi, né, em função da ginecologia. Mas durante essa trajetória, enfim, de conseguir entrar na faculdade, eu era uma pessoa que de recursos financeiros eu não tinha, então assim, eu tinha que entrar numa federal, aí enfim consegui uma bolsa, entrei na PUC com bolsa, foi a PUC mesmo, né, uma universidade excelente que eu não achei que eu pudesse cursar, cursei, foi demais, sensacional, e aí depois entra na residência,
todo aqueles percalços da residência. E na residência eu já fazia um pouco de ciência, porque durante a faculdade eu já tinha entrado na iniciação científica e tal, né? E aí vem uma questão, né, Mel, que a gente tinha conversado. Como lá desde a adolescência eu queria trabalhar para melhorar minha condição, para ter uma graninha ali para fazer minhas coisas, eu me acostumei desde muito cedo a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu não tinha assim um tempo, agora eu vou ficar aqui curtindo, não, eu já queria trabalhar para ter o meu dinheirinho. Então, quando eu entrei na faculdade, era bastante trabalho na faculdade, mas eu queria trabalhar para fazer meu dinheirinho, apesar de tudo. Sim. Então, desde a faculdade, era faculdade, estágio, e aí, como eu já tinha que ser muito esforçada mesmo, eu já não me importava de fazer um estágio extra não remunerado, então meus colegas iam viajar, e eu ficava fazendo um estágio extra, e eu acho que não é nem mérito nem demérito, mas foi assim que eu me acostumei a funcionar, né? E aí, quando eu me formei, eu precisei ficar um tempo trabalhando, assim, antes de entrar na residência, mas entrei na residência também aquele perrengue todo, trabalhando fora. Então, acho que eu me acostumei na minha personalidade que eu tinha que dar duro para conseguir o que eu tenho, né? Então, quando eu acabo a residência, eu tinha feito primeiro uroginecologia, que é a parte da ginecologia que cuida da urologia, perda de urina, essas coisas assim. Eu gostava, mas não era o que me brilhava o olho. Mas tá, a gente tava indo, né, nessa jornada. E aí, em 2021, eu reencontrei uma professora da universidade que estava na URGS agora, que é a Federal do Rio Grande do Sul, e ela me disse assim: olha, eu tenho um projeto com menopausa. E como eu já tinha feito muita iniciação científica, publicações e tal, eu sabia que eu podia entrar direto no doutorado, né? Não fiz mestrado. E aí ela disse: eu tenho uma linha de pesquisa em menopausa, o que que tu acha? Menopausa, a gente nem falava em menopausa ainda. Menopausa era um assunto, assim, ninguém quer saber. Que interessante, né? Menopausa. Que ano foi isso? 2021. Eu me lembro que Gente, foi ontem. ontem. Foi ontem. Eu me lembro direitinho. Eu era solteira ainda, agora eu já sou casada com filho, né? Eu era solteira, eu tava indo para um carnaval e eu falei com ela. Eu falei: não, eu quero. Tu acha que eu tenho capacidade? Ela: claro, vem aqui, vamos fazer. E aí eu entrei nessa jornada louca, que é ser cientista de bancada, porque eu não tinha noção do que era isso, né? Eu achei que eu tava indo lá pra, enfim, fazer a coisa que eu já tava acostumada, que era com paciente, que não é menos trabalhoso, mas é um trabalho bem diferente, né? E aí fui pra bancada, e aí entrei nesse mundo da menopausa e me apaixonei, assim. Aí eu descobri mesmo, assim como encontrar o amor da minha vida, foi encontrar a menopausa, assim, essa parte hormonal e principalmente ajudar mulheres. E ali eu comecei na bancada, trabalhando, né? Aquela coisa de bancada E tá falando em bancada, né? Jargão de quem é cientista. O que é na bancada? É fazer os experimentos. Então, assim, a Fernanda, ela é médica, mas quando ela entrou no doutorado, ela vai para a bancada. Claro. Porque, às vezes, o médico tem um projeto que até envolve a bancada, mas tem uma equipe que faz a parte da bancada. Então, no caso da Fernanda, ela vai para a bancada. E o que é para ti, o que ela faz na bancada? Extrai RNA, faz PCR, que é uma técnica para, no teu caso, faz RT-PCR, que é para investigação da expressão gênica. E PCR é um negócio que para PCR, dar isso. errado basta piscar o olho, né? Basta dizer PCR. Tanto que na minha época, olha, quando eu fazia PCR, talvez agora eu faça de novo, mas pode começar a rezar. Aliás, eu lembro que eu estava na iniciação científica e o meu orientador me falou assim, quando eu comecei a fazer PCR, ele disse: pode começar a rezar. 95% vai dar errado. Claro que hoje a tecnologia Mas continua dando. Então, a frustração da bancada é grande. é grande. E o médico, às vezes, ele tem essa noção de essa coisa meio endeusada, né? Então, muitos laboratórios nem querem que o médico entre porque acham que o médico não vai botar a mão na massa, e é verdade. Ali eu caí de paraquedas. Ou às vezes tem medo que, como ele não tem a bagagem... Totalmente. Medo que é muito reagente caro. Exato, que tu vai ter um... Eu já fui orientadora, então... Exatamente, tu vai não só médico, qualquer profissional que chega sem experiência. Mal orientado. Mas aí que é interessante que começa, eu acho que o papo daqui, que é desafiar-se. Exato. Que naquela época eu não tinha noção, né? Mas eu desafiar-se e algo muito importante. Encontrar pessoas
boas no caminho da gente. Porque eu encontrei uma orientadora que lá quase ninguém é médico, né? Acho que agora no momento só eu sou médica no laboratório. As pessoas que estão lá, gente, são cientistas de verdade, raiz, trabalham, aquilo é a vida deles, né? Então, eu encontrei uma Eu acho que tu pessoa. pode, inclusive, falar onde, porque como é um assunto tão atraente, tão maravilhoso, quem está nos ouvindo, assistindo, pode procurar conhecer mais, né? Do Aham. laboratório. Como é que é o nome do. Do nosso Isso! laboratório lá, é o PPG da Fisiologia. Então, eu faço hoje o doutorado no PPG da Fisiologia da URGS, e o nosso laboratório é o LADIM, né? Que é o Laboratório de Disfunções da Memória. Então, porque é um grupo que sempre estudou disfunções da memória. Então, processos que são ligados com disfunção da memória é a menopausa. Tem tudo a ver com disfunção da Sim. memória, né? E aí foi onde a minha orientadora, a doutora Nádia, que é uma pessoa realmente cientista, neurocientista de Sabia que ela foi verdade. minha banca de doutorado, né? É, que legal. E ela é muito do bem, né? Nem me lembro o ano já. Muito do bem. Então, a gente achar pessoas que estendam a mão, porque no nosso caminho a gente vai achar muitas pessoas que vão querer puxar o tapete. Quanto mais tu vai subindo, isso vai acontecer. Subindo no sentido de ter méritos mesmo, né? Sim. A gente vai encarar isso. E eu acho que quando acontece esse tipo de situação, a gente pode desviar a rota e a gente vai encontrar. Assim, quando eu encontrei a Nádia, é um momento que eu estava assim, meio perdida, né? Tinha saído de um local que eu achava que eu ia ficar muito tempo, tive que sair daquele local, estava meio desnorteada, mas foi a melhor coisa. Parece uma coisa meio clichê. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Uhum. E aí, quando eu encontro essa pessoa que me disse, não, vai lá que vai dar certo, né? E a ignorância ajuda, porque eu não tinha noção do que era. O que era fazer um doutorado? E o que era fazer um doutorado sem ter feito mestrado, tinha que fazer todas as cadeiras em fisiologia, que, assim, gente, eles não aliviam, né? Extremamente difícil. As cadeiras são muito difíceis, mais difíceis do que minhas cadeiras, muitas da faculdade, sem dúvida. E uma coisa que eu não tinha nem noção, mas enfim, foi um desafio, ainda, né? Tá, vou acabar agora daqui a alguns poucos meses, mas foi um desafio bom, porque foi um desafio que me levou mais longe, sem dúvida. Então, eu acho que esse se desacomodar é extremamente importante para a gente ter algo grande, né? A gente não vai ter algo grande fazendo pequeno. Isso é bem clichêzão, mas é verdade, assim. Não tem como. E eu lembro que tu me contou, tu fez algum fellow, alguma coisa fora do país também? Eu fiz, né? Quando eu achei que eu ia ser uroginecologista mesmo, eu fiz um fellow fora, fiz nos Estados Unidos com um pessoal que foi um baita de um desafio. Eu não tinha nunca nem ido viajar para fora. E no final da minha residência em ginecologia, eu juntei todos os troquinhos que eu tinha e realizei um grande sonho, assim, que era eu ir para fora sozinha, com o meu esforço, meu suor, imagina, no meio da residência, meio pro final, né? Na verdade, foi ali no último ano da residência. E realizei esse sonho de ir para lá, e foi muito legal, porque eu fiz o fellow nos Estados Unidos e emendei com um congresso mundial de urogineco no Canadá. Que para muitas pessoas tá, mas assim, eu nunca tinha ido para fora, a gente nunca tinha tido mínima condição financeira de ir para fora. E ralei muito e fui. E aí tu chega lá, tem outro gosto, né? E aí cheguei lá, foi muito desafiador também, né? Essa coisa de estar numa outra cultura, de ser do Brasil, tudo aquilo. Mas também encontrei pessoas maravilhosas no meio do caminho que me ajudaram pra caramba. E aí voltei, enfim, foi uma experiência que me acrescentou bastante, né? Mas talvez ali eu tenha visto, não é isso aqui que eu vou fazer, sabe? Não me vejo fazendo isso aqui a minha vida inteira. Só que eu gosto muito de pensar que quando a gente passa por experiências, toda experiência que a gente vive, a gente tem que tirar um ensinamento. Sim. Tá? Mesmo que, claro, hoje em dia com a maturidade a gente olha diferente, mas assim, mesmo aquele projeto que tu fez e não deu certo, não, ele te trouxe alguma coisa. Então, assim, hoje eu te venho te acompanhando, com certeza, esse período que tu ficou nos Estados Unidos, mesmo que não é a área que tu trabalha hoje tu é super conectada com a comunidade internacional de menopausa, que é muito importante, né? Porque a gente sabe o quanto de conhecimento tem lá fora vindo, não só no artigo, porque quando um artigo científico é publicado, quanto que já aconteceu para ele
ser publicado. E quando tu tá numa comunidade de cientistas, de médicos, estudiosos que estão em tempo real trazendo as informações, né? Não só publicações, mas experiências que isso te permite isso. Depois, Nunca por tinha pensado é, nisso, mas é verdade, né? te preparou para agora. Eu nunca tinha pensado nisso, porque realmente quando eu fui, apesar de toda a dificuldade e de não é fácil ser uma brasileira lá fora, e ainda mais uma brasileira que não tem Sim. Médica também, eu super acho, né? condições, assim, de estar fazendo. Eu não podia estar toda hora saindo com eles ou tal, né? Sim. Mas mesmo assim, encontrei uma turma muito legal e eu fiz essa conexão. Foi lá na Cleveland Clinic, que era na Flórida. Não era em Cleveland, tem uma Cleveland Clinic na Flórida. Fiz uma conexão muito legal com eles, fiz amigos, assim, e eu acho que não tinha pensado nisso. Mas eu acho que é isso que fez eu me manter conectada com tudo que era de lá. Porque eu fiz realmente. A família que eu fiquei lá, né? Não fiquei muito tempo, fiquei 30 dias lá, não cheguei a morar, assim, mas fiquei 30 dias lá fazendo o estágio. E eu morei esses 30 dias numa casa de uma pessoa que hoje ela é como se fosse minha segunda mãe, assim, toda hora que eu tiver que ir lá, ela vai me receber em casa, não vai me cobrar, assim, a gente conversa, ela me considera meio como uma filha. Então, eu acho que me fez essa conexão mesmo, né, com aquele local, assim, que me ficou uma coisa meio de casa. E para mim, um contato contigo me parece tão importante, essa tua ligação e esse teu olhar atento para o que está acontecendo lá fora, porque a gente sabe, por mais que a pesquisa no Brasil se esforce, já está muito melhor do que há muitos anos atrás, a pesquisa lá fora ela anda mais rápido, até por questões de financiamento. Sem dúvida. E aí, às vezes, eu te mando alguma informação, Fernanda, achei isso aqui sobre menopausa. Aí a Fernanda, não, olha só, lá agora as atualizações já são. Então, tu tá sempre um passo à frente do que a gente tá vendo aqui. Eu tento, porque o que acontece? E não é nada demais o que eu faço. Até agora, sexta-feira, eu participei de uma aula da Sociedade de Endócrino, né, norte-americana, e eu vi que eu era a única brasileira na sala. Era uma aula grátis, Tu gratuita. vê. Então, qualquer um de nós poderíamos estar lá, né? Mas eu acho que esse tempo lá, realmente, por mais curto que tenha sido, foi um tempo que eu criei uma conexão, talvez, assim, de me acostumar. Não, eu quero estar E até pra questão da onde eu quero. língua, né? Da Sim. língua, claro, que tu também tem que dominar, porque cansa, né? Não é tua língua mãe, cansa um pouquinho também. Não é todo mundo que gosta. Ok, então eu vou te fazer algumas perguntas pra gente desenvolver a nossa conversa. Se bem que não precisa muito de pergunta pra gente conversar, né? Maria Gabriela. Um sonho. Deu uma ideia. Ó, bom, quando eu conversei contigo sobre o que nós vamos falar, porque o objetivo aqui dessa temporada que é legado é trazer realmente essa questão, os pontos fortes que cada especialista está vindo aqui da sua marca. São pessoas que têm marca, que é lembrada, então eu já vejo que acontece, falou em menopausa, Fernanda Caruso. Fala Fernanda Caruso, aquela da menopausa. Então, isso é uma marca relevante, a gente já lembra de ti por vários aspectos, né? E um deles com certeza é menopausa. E aí tu me falou sobre que tu nunca pensou em construir um caminho por atalhos, porque essa realidade nunca foi te apresentada, como tu falou agora. E tu me conta, eu acredito que sim, mas como esse teu pensamento acabou moldando a marca pessoal que tu tem hoje? Primeiro que talvez muitos que estão assistindo não entendam o que é uma marca pessoal. E eu só fui Sim. entender isso vivenciando. Eu me lembro que eu escutava falar e eu, gente, o que é isso? Porque na minha ingenuidade, a minha área é outra, marca é o logo, O né? logotipo. É o logotipo. A identidade visual. É isso, identidade visual, exatamente. Que é o que muitos pensam. E eu fui vivenciando minha experiência, entendendo o que era uma marca pessoal. Enfim, a gente no nosso processo eu fui entendendo. E aí, cada feedback que eu recebia das pessoas, eu entendi: essa daqui é a minha marca. Sim. Minha marca é essa daqui. E como que eu construí essa minha marca? Com a ajuda de profissionais, quando eu entendi que isso era importante, mas com algo genuíno que era meu, né? E aí eu entendi que a minha marca era essa. Bom, vamos trabalhar duro para ter algo maior. E não só porque era algo meu, mas porque também é algo que eu acredito e gosto, acho que é legal ser assim. Eu fui acabando escolhendo esse caminho e eu acho que tu tem que ser fiel àquilo que tu vê que é genuíno teu, né?
Eu não acho que tu fazer o trabalho duro vai ser sempre melhor, ou tenha que ser para todo mundo, mas no momento que tu assume que aquilo é tua essência, talvez a marca, o grande, vamos tirar o mistério por detrás da marca, né, eu acho que talvez o grande intuito da marca seja: aceite o que tu é genuinamente e transforme aquilo na tua parte mais forte, né. E aí eu descobri que a Fernanda era o que as pessoas vinham perguntar pra mim: "Não, a Fernanda é séria, pode perguntar pra ela que ela não vai te passar nada que seja de picaretagem ou coisa e tal". Então eu fui construindo essa marca meio que sem querer, de alguém mais ética, de alguém que não quer Sim. por atalhos, de alguém que quer fazer porque as coisas realmente, tu não vai construir um prédio de 20, 30 andares em 2 semanas, só com muita Que tecnologia. isso que tu tá trazendo, né, de: "Ah, eu vou continuar sério, vou continuar", a essência, vou colocando em não desistindo Uhum, do que realmente dos valores, do que tu acredita também, é super importante para criar essa reputação, né, porque é hum, importante nesse conceito de o que é marca pessoal, que a gente pensa que é identidade, isso aqui é uma identidade visual. Mas a marca, que também é clichê falar, mas é quando é como lembram de ti quando sai da sala, né. E erroneamente se pensa nisso muito na imagem. uhum. Esses dias eu estava dando uma aula sobre marca pessoal para um grupo de executivas e pessoas com grande capital humano, conhecimento, são pessoas com cargos importantes. E quando eu fiz a pergunta: "Vocês têm uma marca pessoal?" Sim, sim. E aí, como? Me fala um pouco da marca. Então veio também: "Ah, eu uso salto, eu uso alfaiataria, eu tô sempre com perfume X". Então, isso também não é marca. Agora, isso faz parte da tua marca, né. Então daí depois até, trouxe a pergunta: "Então é assim que vocês são lembradas quando vocês saem da sala?", né, Boa. então assim, marca é isso. E tu é lembrado por tudo isso pela tua reputação. Então provavelmente quem te conheceu, quem tem contato, quem vê tuas redes, sabe dessa tua seriedade com o trabalho, e um trabalho árduo, porque é difícil a gente ter tanto conhecimento, quer dizer, não é difícil chegar no conhecimento, mas estudar, me parece que cada vez está mais difícil por uma necessidade de concentração, por tantas coisas que a gente vem fazendo, né. Isso, não, isso, não precisa nem estudar com a memória É para saber que a gente está numa epidemia de pessoas com um certo grau de déficit de atenção, porque a gente tem muitos sim, estímulos e a gente não foca mais em quase nada, né. Então, tu estudar hoje é muito mais difícil do que era há 2, 3 anos atrás, é. que dirá 10, 15. Interessante, né, a gente está num momento que é muito mais fácil ganhar acessar o conhecimento, mas muito mais difícil de absorver esse conhecimento. E de transformar isso na É, realidade, porque quando tu faz algo baseado, por exemplo, só em inteligência artificial, que ela é importante para te ajudar, mas não para construir, o que a gente vê hoje? Livros sendo construído pela inteligência artificial, que é uma coisa rápida e fácil, mas é uma coisa altamente, precária, né, então se torna uma coisa rasa. Por isso que essa construção dessa marca pessoal de algo mais sólido, eu acredito que ela vai estar cada vez mais em alta, hum. ela vai ser cada vez mais escassa. E olha só, eu acre e eu acho eu vejo, assim, que talvez seja cada vez mais fácil construir essa marca pessoal, quem realmente quer construir com conhecimento e porque as pessoas estão buscando atalhos. E a gente vê esse reflexo dentro da universidade, porque tu não via antigamente, claro que agora houve um corte de verbas expressivos e um corte de verbas há anos já que acontece, não é, "Ai, esse governo, aquele governo", gente, há vários governos já, que nós vemos que o as Sim, vagas, as bolsas de mestrado e doutorado, elas estão diminuindo. Mas mesmo assim, as vagas estão diminuindo, mas a gente tem visto bolsa sobrando, ou vaga sobrando, ou doutorado sanduíche sobrando, que é uma coisa que antigamente a gente não via. verdade. Porque as pessoas não querem mais fazer. A gente teve agora uma chamada, acho que foi semestre passado, o pessoal falou: "Ó, pessoal, vamos quer fazer intercâmbio?". Antigamente tinham muito mais candidatos, né. Muitas pessoas me procuram, médicos, muito, muito, gente, porque eu já fui em evento e me param para conversar no final. Hoje eu até às vezes eu até fico um pouco
cansada. Porque eu já sei que vão me procurar, vão pedir todas as informações de como é que é fazer mestrado e doutorado, vão querer todas as ajudas e gente, todo mundo vai desistir. Eu já levei gente lá para as reuniões do laboratório, no início as pessoas iam em uma e 2 reuniões e não iam mais. Até a nossa orientadora lá até fechou essas vagas, não houve mais dessa maneira de convidar as pessoas para conhecer, porque estava ficando cansativo para todos nós. A gente ia lá, explicava, ninguém ficava. Então, assim, para que se eu vou botar um canal de Instagram e vai fazer sucesso e eu vou ter um retorno? É. Óbvio que o canal do Instagram é legal e é importante, mas se esse canal do Instagram estiver associado à tua segurança de conhecimento, nossa, Sim. muito melhor. Que é um diferencial, né? Eu acredito que sim, né? Eu não gostaria de ir num profissional que não está atualizado e seguro. Não gostaria. Em qualquer profissional que seja, nem com a pessoa que trabalha com a imagem, nem com a pessoa que trabalha com o marketing, nem com o médico, nem com o enfermeiro, fisioterapeuta, enfim, quem seja. Só que, infelizmente, cada vez mais eu tenho a impressão que as pessoas estão sendo treinadas para o que é rápido, o que não precisa de muito conteúdo e que tem uma pílula mágica em todos os sentidos. Então, até no meu trabalho também, quando a pessoa percebe, chega lá no meu Instagram ou percebe que tem conteúdo, que não é só sentar e receber um projeto de marca pessoal. Não, ela vai ter que entender isso, às vezes ela recua. Porque tudo que tem muita da questão assim que tem relação com a marca, com estética, com imagem, com posicionamento, o que puder ser terceirizado é melhor, né? Então, minha dica é, quem tiver a oportunidade de estudar e ganhar conhecimento, porque elegante é quem tem conhecimento, ganhar conhecimento para fortalecer sua marca é um grande diferencial. Eu acredito. Nós estamos vivendo um momento que fazer o básico já te faz sair na frente, né? Eu acredito Digo que isso para sim. meus filhos. Infelizmente. Tu pode tomar água, tá? Não é clorofórmio, não é Não é ácido, trisol, não. não é É nada. água, viu, gente? Apesar de ser um E um Becker. beckerzinho bem novinho. É. Bom, vamos lá à nossa próxima pergunta, que é a menopausa. Então, Tá, eu entendi como tu chegou na ginecologia. Tu entrou na pesquisa da menopausa. Mas o que te fez ficar e ser uma médica especialista em menopausa? foi justamente isso. Na verdade, em 2016 eu ainda estava na residência, quando várias coisas aconteceram na minha vida pessoal, junto. A minha mãe começou a ter sintoma de menopausa. E naquela época a gente ainda vivia sob a quase maldição da não tratar o sintoma de menopausa com reposição hormonal. Então, naquela época. Naquela época, 16. Pois é, olha só. Ontem. Como a pesquisa, como a ciência evoluiu para menopausa. Na verdade, foi assim, uma virada de chave que começou a exponencialmente crescer depois de 2022, 23, que foi o entendimento de que aquele grande estudo lá no início dos anos 2000 estava equivocado. Mas 2016 a gente ainda vivia os efeitos desse estudo, que saiu em 2002 e que dizia que então terapia de reposição hormonal causava câncer e ninguém mais usava terapia de reposição hormonal. E aí a minha mãe começou a sofrer muito, muito, muito com sintoma, inclusive com sintoma assim de emocional, né, uma coisa um pouco deprimida, enfim e tal. E a gente não usava reposição hormonal para ninguém, a gente não tinha isso na residência de uma maneira adequada, mas mesmo assim eu iniciei uma reposição hormonal para ela, com a tibolona, a famosa tibolona, né, que se usou muito, porque se achava então, não vou dar reposição hormonal, eu vou dar tibolona, que dá a mesma porque é um hormônio sintético, mas enfim. Iniciei para ela e foi assim, ela mudou da água pro vinho. E ela brincava sempre, né? Às vezes acabava a tibolona dela e eu conseguia umas amostras, ela dizia assim para mim, ô Nanda, me consegue aquele remedinho que é para não matar teu pai.
Eu achava muito engraçado. Minha mãe é muito cômica, é uma pessoa muito... Mas qualquer mulher em perimenopausa ou menopausa que ouvir isso vai se identificar. Vai se identificar. Então ela brincava com isso, mas era verdade, assim, ela ficava com muita raiva, o pavio muito Para quem curto. não está neste momento de perimenopausa e menopausa, pensa naquele teu dia pior de TPM e multiplica isso por vários dias. É mais ou menos isso, né? Exatamente isso. E ali eu não entendia, enfim, aquilo pra mim, assim, virava meio que uma brincadeira. A minha mãe sempre foi bem comediante, assim, mas eu entendia o sofrimento dela, Sim. né? E ela continuou e tal. E aí quando eu encontro... Teu pai tá vivo? Sim. Ah, tá. Ainda bem, né? Ai. E aí em 2021, quando a Nádia me convida pra entrar, eu digo, eu sempre gostei muito dessa parte hormonal, vou me atirar. E aí o que eu fiz? Quando eu entrei no doutorado, como a gente nunca teve uma residência em climatério e menopausa, quando eu entrei no doutorado, eu falei, gente, eu preciso estudar isso aqui demais. E aí eu comecei a fazer todos os cursos imagináveis. E eu ganhei um curso da Sociedade Internacional de Ginecologia Endócrina e Reprodutiva, que é o pessoal lá da Europa. Eu ganhei esse curso, que era um curso em terapia hormonal muito aprofundado, assim. E isso foi um divisor de águas, assim, na minha clínica, né? Porque foi um ano inteiro, assim, de aulas com o pessoal todo de lá. Era só com a galera de lá, da Europa. Então, era muito italiano, enfim, todo o pessoal ali da Europa, espanhóis e portugueses e tal. E aí, ali eu entrei naquele mundo. Eu comecei a participar de todos os congressos que tu possa imaginar, todos os cursos que tu possa imaginar. E comecei, dentro do doutorado, a fazer as cadeiras de endócrino. E aí foi assim, realmente foi um divisor de águas na minha vida, e estudando ali dentro da fisiologia também. E aí eu comecei a aplicar isso na minha clínica, começaram a me chamar cada vez para mais aula, mais curso, mais tudo. E eu comecei assim a realmente não fazer praticamente mais nada da minha vida, porque a minha bancada e os meus artigos eram todos de menopausa. Os cursos que eu fazia, os congressos que eu ia, eram tudo menopausa. E aí teve toda a questão da gestação, perda gestacional e tudo mais, e aí comecei a ir para os congressos americanos e internacionais, sempre online, mas eu ia, né? Porque tava sempre naquela, vou engravidar, não vou engravidar. E então eu assistia muita coisa que era lá de fora, conseguia, assim, me manter com a mente muito ativa, e ali eu adquiri muito conhecimento do que vinha de fora mesmo, de ponta, né? Então tinha muita coisa que eu via que o pessoal falava aqui, que eu dizia, gente, eu já assisti essa aula lá fora, não é assim, isso aí tá mudando. Não, não é assim, aí meio que entrava em conflito às vezes e a coisa chegava aqui e mudava. E aí, bom, enfim, aí foi o boom da menopausa depois, e hoje tá todo esse hype, né? Mas a minha construção foi um pouco autodidata, junto com as coisas que a URGS me proporcionou dentro da fisiologia mesmo, né? E tu falando agora, me dei conta de algo que é super importante quando a gente fala em marca pessoal, que hoje teu foco é menopausa, né? Então, assim, que é uma informação bem relevante para alguém que está construindo uma marca, pensar com quem quer falar, né? Então, às vezes, o profissional, ele tenta se especializar em várias áreas, conversar com vários públicos, levar a marca para várias pessoas, e isso atrapalha na construção. Então, com certeza isso, de ter uma área específica para ser reconhecida, tu tá focando todo o teu esforço nessa especialidade, né? Nessa área que é a menopausa. Então, isso é uma dica que eu dou para quem está construindo essa marca. Pensar no que quer focar e focar, né? É porque tem muito Exato. conhecimento, e eu acho que a gente continua sempre estudando como generalista, a gente não pode deixar de estudar as outras coisas. Sim. Mas tem coisa que eu não me sinto competente. Por exemplo, agora vou começar a dar a gente vai ter uma pós-graduação dentro da universidade que eu dou aula também, na universidade, e a gente vai ter uma pós-graduação Que é outra universidade daí. Que é outra universidade, né, que é a federal, tu tem que ter o doutorado já completo para poder dar aula. Mas nessa universidade que eu dou aula, que é particular, a gente vai ter uma pós-graduação. E dentro dessa pós-graduação tem vários módulos, eu fiquei responsável pelo módulo de menopausa. Por quê? Porque eu falei, gente, eu já não me sinto mais competente para dar uma aula de pré-natal, para dar uma aula de ultrassom, enfim. Então, porque realmente é conhecimento demais, né? Eu não acho que a gente vai fazer muito bem alguma coisa quando tu não te dedica muito para aquilo, né?
tu consegue, como generalista, dar conta de muita coisa, mas quando o caso fica um pouco mais cabeludo, tu precisa de alguém que tem uma vivência daquilo, né? Então, hoje para mim, apesar desse atendimento mais especializado, às vezes me restringir um pouco, as pessoas dizem, mas tu Sim, vai estar restrita a só isso. Mas, gente, se tu tá com algum problema muito importante, aonde que tu vai querer tratar, né? Com quem tá mais vendo isso, com quem tá mais atualizado sim. nisso. Então, eu uso isso ao meu favor, mas também uso ao meu favor o que é o que me faz brilho no olhar, assim. Eu acho muito chato tu trabalhar todos os dias com algo que não te dá brilho no olho, assim. Isso é uma Ah, marca minha também, é. sabe? Se eu não for pra me apaixonar, pra que então? Mas que também fique claro que tu atende mulheres, a ginecologia de mulheres de qualquer idade. Eu atendo aquilo, aí faço como o generalista faz, atendo aquilo que for o usual do dia a dia, eu atendo. Tá. Se eu vejo que é algo que é para especialista, eu faço a mesma coisa que eu quero que façam para mim. Olha, isso aqui não é, por exemplo, ó, hoje em dia a paciente está perdendo urina. Mas tu fez ginecologia. O básico de perda de urina que a gente consegue resolver, eu vou resolver. Agora, se eu ver que tu vai ter que operar, ou tu vai ter que usar mais de uma medicação porque tu tá com um tratamento que não tá funcionando, tu vai ir para um uroginecologista. Porque a pessoa vai fazer isso da vida dela. Isso é uma coisa que eu acredito também, né? Perfeito. Então, E, bom, trazendo para uma pergunta antes dessa que eu vou fazer sobre marca pessoal, menopausa, o que que hoje, 2026, o que que ainda é mito e e o que que a gente tem de expectativa concreta para o que vem aí para o tratamento da menopausa? interessante. Ontem eu tive uma reunião bem legal com uma médica que está fazendo a ponta das medicações não hormonais no Brasil, que já são aprovadas lá fora, e a gente falou justamente por isso, então não é coincidência, né? Mas vou trazer uma informação mais quente. Mas tem muito mito ainda. Quando tu começa a trabalhar com algo muito especializado, muito específico, tu fica um pouco cegada, porque parece que tá todo mundo sabendo daquilo, É, só fala daquilo. Mas ainda recebo no consultório pessoas com conceitos que eu fico, gente, isso aqui ainda existe. Por exemplo, o paciente chega e diz: mas é que eu achei que só pudesse ter sintoma na menopausa, eu não sabia o que que era isso, o climatério. Oi, como assim, né? Mas é a realidade. Eu vivo numa bolha que é aquela bolha da minha área, né? Então ainda existe muitas mulheres que não entendem os sintomas de climatério, que a gente pode iniciar o tratamento sim no climatério. Existe muita confusão com câncer de mama, inclusive com médicos, inclusive com ginecologistas. Então, o que tu vai dizer para um leigo, se um médico ginecologista ainda não entendeu aquele conhecimento, né? quer dizer, a gente ainda tem médicos ginecologistas que dizem: "Prazer, você está na menopausa, na perimenopausa, não tem o que fazer, Uhum, com porque certeza. se eu te der algo, vai te dar câncer". Com certeza. Ou ontem ainda a paciente me disse assim, porque a minha médica é contra, Uhum. né? Isso é bem comum. Eu escutava mais há uns 2, 3 anos atrás, hoje eu já escuto bem menos, né. E daí eu digo: "Mas isso aqui não é time de futebol Sim, para tu ser favor ou contra, ou não é uma coisa de política para tu ser favor ou contra. É tu entender assim, ó: "Olha, eu acho que isso é A, B e C pelos estudos que saíram, então eu não na minha prática não vou usar tanto isso ou aquilo". Mas agora tu ser a favor ou contra não é uma é. resposta, tu entende? É como se eu perguntar qual é a cor da cadeira e tu dizer que é macia. Não é a resposta que eu tô esperando, sabe. Então, acho que esse também é um mito. E um grande mito é a questão dos exames, né. De que achar que a menopausa é o diagnóstico é feito pelo exame, e que eu vou tratar a paciente baseado em exame, e não é. Não é um diabetes e não é um hipotireoidismo, não é uma doença que eu preciso ver o exame para tratar, né, é uma doença que eu preciso ver a paciente e algum exame sim, para me contribuir, principalmente a mamografia, para eu poder tratar. E não é só ver o paciente, né, que a tua consulta é uma consulta longa, uma consulta de muita escuta, Uhum, você tem que entender a vida dela. Às uhum, vezes ela tem sintoma que ela nem sabe que é um sintoma, uhum. né. E às vezes, por causa do excesso de informação, elas acham que o problema é a Ah, menopausa, não é. Isso é frequente também. Acho que o mais frequente é aquela paciente que espera um monte, tá sofrendo e espera muito para ir atrás,
porque ela não entende que aquilo é menopausa, e a gente identifica facilmente que aquilo é climatério, né? Mas aquela outra paciente que tá com a vida toda confusa, não tá com um relacionamento legal em casa, tá passando por um problema de família, não tá comendo bem, não tá dormindo bem, são hábitos muito ruins, ganhou peso e bota a culpa no climatério que ela nem tem. Muito Entendi. comum. Ah, mas é que eu já tenho 43 anos. Mas não quer dizer que tu vá ter sintoma de climatério com 43 anos. É alta chance de tu estar num processo de climatério, mas não que tu vai ter esse sintoma. Como que teu relacionamento tá? Ah, não tá legal. Eu e meu marido, a gente não tá bem, porque aconteceu A, B, C, problema financeiro, problema com os filhos, enfim. Não tô me sentindo bem, ganhei peso. Tá. Então, como que a tua libido vai estar legal? Então, também, eu sempre digo isso, nós vivemos numa sociedade totalmente centrada em medicação. Sim. A gente quer que a medicação faça o papel que é nosso. Então, né, nem A tanto pra pílula lá, nem tanto pra mágica. cá. Pílula mágica. Então, existem pacientes que eu digo assim, olha, eu vou te dizer, pode até parecer que tá contra mim, porque eu vou te dizer, não é eu agora, não sou eu agora nesse momento que vou te ajudar. Tu precisa mudar os teus hábitos, olhar pra tua vida, fazer uma terapia, e aí depois a gente vai ver se vai conversar ou não, mas realmente não é o meu momento agora. Então, nem tudo depois dos 40 é climatério também, né? É. Mas muitas vezes é. E o que que a gente, então, como expectativa de tratamento, o que que a gente Ah, sim. ali na frente pode esperar? Então, hormônio, estradiol, que é a reposição hormonal, é um hormônio e é um remédio. Estradiol, mas o estradiol natural, bioidêntico, o estradiol faz muito bem. O estradiol do ovário é um, o estradiol da pílula e do gel e do spray é outro. Ele tem uma metabolização como medicamento. Então, ele não é isento de efeitos colaterais, ele não é isento de um possível efeito colateral ruim, vamos dizer assim, se feito o mau uso. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê uma busca de medicações que eles não atuam pela via hormonal, que eles atuam por vias não hormonais, porque nem tudo é só, então, falar bem como cientista, mas receptor de estrogênio, o que é isso? Sim. Nem tudo vai estar esperando ali só o estrogênio para agir. Tem coisas que tu pode agir por outras vias. Então, existem hoje medicações não hormonais que estão sendo feitas principalmente para pacientes que não podem usar reposição. Então, pacientes que tiveram infarto, AVC, câncer de mama, câncer de útero, que então atingem outras vias que não hormonais, mas que atenuam sintomas. E que a gente acha que esse é o futuro do conjunto da reposição para tu poder atingir outras vias e ter uma satisfação plena onde tu não precisa só ficar aumentando dose de hormônio, aumentando dose de hormônio, aumentando dose de hormônio. Então eu acho que no futuro o que nos espera, até a minha linha de pesquisa é essa, né? São medicações não hormonais que aliviam sintomas de memória, para não ter que atingir aí só essa via, a gente ter outras opções para os pacientes, né? E será que, já existe algum tipo de, porque eu sei, pelo que eu acompanho, a perimenopausa e a menopausa, ela é muito um conjunto para cada pessoa, conjunto da obra, né. Cada pessoa responde de um jeito, os sintomas podem ser os mesmos, 2 pessoas com os mesmos sintomas com intensidades diferentes, ou com então outras com sintomas diferentes. Existe a expectativa de algum dia ter um teste que a gente faça para um paciente, para a mulher chega no consultório ou vai buscar um teste que revele, assim, como se fosse não sei se pode ser farmacogenética, mas um teste que diga: "Esse aqui é o perfil, o painel ideal de tratamento para ti". No momento não existe. No momento a gente não tem essa Seria resposta. ótimo. Seria, talvez o futuro aí da engenharia genética possa nos ajudar nesse sentido, né, mas hoje não é a realidade. O que a gente tem hoje são alguns indícios, assim, então as pacientes que têm um perfil mais hipertensa, sobrepeso, podem ter sintomas mais pronunciados. São pacientes que às vezes a gente acha, olha, realmente provavelmente a gente vai ter que usar mais medicamento, vai ter que fazer mais exercício, mais dieta para controle dos sintomas, mas nada como tu falou, E assim. até pensando nesse período, como tu mesmo falou, né, como é que tá a tua vida, como é que é a tua alimentação, ele é bem multifatorial, né. Muito, muito. Gente, a libido, por exemplo. Sim.
Não adianta botar só a culpa na parte hormonal. É óbvio que a parte hormonal tem um grande, grande impacto, tá? Mas, claro, tu pega um casal saudável não é um casal que não briga, casal saudável tem uma relação saudável. Se tu pega um casal saudável que mudou, a mulher tá em sofrimento, a mulher não tem realmente o mínimo desejo, não tem orgasmo, é uma coisa. Agora, tu pega uma mulher que não tá se sentindo bem, que tá deprimida, ou que tá usando antidepressivo, que é um medicamento que é amplamente usado e que baixa, na grande maioria, muito a libido, como é que tu vai querer que a Sim. mulher realmente responda, né, adequadamente? Então, o que está acontecendo na tua vida que a gente precisa entender para melhorar essa libido, né? Porque a libido é um sintoma muito comum do climatério, em todas as fases, mas tem um estudo que saiu há um certo tempo que mostrou que a prevalência de queixa de libido é mais alta na mulher no climatério do que na menopausa. Uhum. Bom, e a pergunta que eu ia fazer antes, que eu fiz outra antes, e assim, o que tu percebe, como impacta quando a mulher chega na perimenopausa, como isso impacta na marca pessoal dela, na trajetória profissional? Mas muito. Primeiro que na perimenopausa, quando tu começa com sintomas, claro, tu tem sintomas emocionais muito fortes, tu tem sintomas cognitivos de perda de memória muito forte, e isso faz com que tu faça 3 vezes mais esforço para manter a tua normalidade de produtividade. Então, quem consegue manter a sua marca ou quem consegue manter a sua qualidade fazendo tanto esforço, claro, a gente até pode conseguir, mas entenda que essa mulher vai estar mais cansada, vai estar daqui a pouco, menos motivada, e a marca pessoal dela, muito possivelmente, pode ser prejudicada, né. Então, eu tinha minha marca pessoal, uma pessoa muito ágil, estudava muito, entregava tudo antes do tempo, enfim, isso pode modificar, tu pode ter mais tempo para entregar teu trabalho, as palavras não virem tão fáceis, tu não vai ser mais aquela pessoa que todo mundo procura para lembrar de certa coisa, porque a memória verbal ela é bem prejudicada. Então, sem dúvida, uma mulher não tratada, nossa, eu tenho N exemplos. Eu tenho um exemplo de uma paciente que, personal trainer, 50 e pouquinhos anos, né, essa que eu tô lembrando, fora as várias outras, mas uma pessoa bonita, saudável, ativa, que não conseguia mais treinar ela mesma, não conseguia mais manter, então imagina, o que teu cliente já vê, né, não vê aquela pessoa tão ativa quanto era antes. Ela disse assim: "Eu não conseguia treinar e eu passei 2 anos da minha vida assim, sem treinar, eu treinava 2 vezes por semana, rezando", porque era sintoma de menopausa e ela não aceita de menopausa no caso dela, ela já estava na menopausa. E ela não aceitava isso. Ai, tem essa parte também da mulher que não aceita. E aí quando ela começou, foi uma paciente que a gente teve que usar uma dose alta de hormônio, porque ela não respondeu a uma dose média. Quando ela respondeu aquela dose, ela disse assim: "Eu estou de queixo caído, porque agora eu treino Olha 4 quanto tempo ela vezes", perdeu. muito tempo. Ela disse que treina hoje 4 vezes por semana, que ela voltou ao normal dela, personal trainer, Pois é. voltou ao normal dela, tá conseguindo ter relação com o marido extremamente de qualidade de novo, e ela disse: "Nem eu acreditava que pudesse ser isso", Fernanda, eu tinha muito preconceito, porque claro, a pessoa do fitness, né, acho que Não, enfim. e tem a questão da negação, que eu vejo isso acontecer com algumas mulheres, que é o medo de envelhecer. Uhum. Interessante, essa mesma paciente me disse, tá, ela tá fresquinha na minha memória, ela disse assim: "Eu tinha muitos pensamentos de morte, muitos pensamentos de fim de vida, muitos pensamentos mais pessimistas, e depois que eu tratei os sintomas, esses pensamentos foram embora, eu nem fiz terapia nem nada, é simplesmente eu voltei ao normal, assim, voltei à minha vida normal". É bem interessante, né. Que o metabolismo cerebral muda muito, a gente sabe que muda muito, né, então. Fernanda, tu falou em perdas gestacionais. Uhum. Antes de a gente se encaminhar para o final do nosso episódio, eu queria que tu contasse um pouquinho desses momentos que eu falei lá no início do podcast, que te fizeram meio que recomeçar Uhum. e contar porque para as mulheres também entenderem que a mulher que cuida de outra mulher também passou por momentos que foram bem impactantes na tua vida Uhum. e que de certa forma reforça a tua marca, porque é uma vivência, mas também te dá aquela freada naquele momento e faz. Pode contar um pouquinho? Claro. E é até interessante, porque quando a gente vai ter um filho, a gente acha que isso vai atrasar a nossa vida e de certa forma,
não é um atraso, mas de certa forma tu precisa dar uma pausa, né, Aham. aquele ser precisa disso. E a minha pausa foi muito grande, porque quando eu comecei a tentar engravidar, eu fiquei maluca. Eu era num meio, assim, de muito, muito, muito estudar minha menopausa, então a minha vida era assim, ó, assistir curso de menopausa e de climatério toda hora, um monte de coisa online, eu absorvi um conhecimento, mas eu me isolei do mundo. Eu me isolei de tudo, eu queria ficar ali no online aprendendo tudo aquilo e queria tentar a minha gravidez. E aí foi super demorado, eu demorei alguns meses para ter a primeira gravidez, aí engravidei, estava super feliz, assim. No meio da experimentação, parte mais difícil ali da experimentação Do doutorado? do doutorado, aí eu tive uma perda, e aí foi bem traumático, mas depois que passou aquilo eu fui, assim, continuei ali a experimentação, vamos lá, toca a ficha, tal. E aí o tempo foi passando, e aí eu pensei: "Gente, não posso ficar esperando muito". Aí fui lá, congelei embriões, porque eu pensei: "Como é que eu vou ter o segundo filho se eu tô demorando, né". Fiz aquele limão, aquela limonada, congelei embriões, tentei uma fertilização, porque eu queria: "Não, vamos rápido, Sim. não tem mais tempo". E a fertilização deu uma gestação química, deu um positivinho, e eu não seguiu a gestação. E aí eu fiquei, ai, muito frustrada, muito. E aquele medo que eu estava, porque tinham pessoas que me diziam assim: "Ó, tu precisa ir mais pra internet, tu precisa surfar nessa onda da menopausa, porque tá todo mundo começando a falar, tu precisa virar referência logo". Eu dizia: "Gente, eu não tenho força". Eu não tinha forças, eu sabia que o meu momento ia ser outro. E e aí passaram 2 meses, eu engravidei do João espontaneamente, e aí o João veio, e aí foi até quando eu conheci a Mel, né, que eu estava querendo melhorar minha imagem, naquela época era só a roupa, assim, que eu queria melhorar a imagem. E foi super difícil, né, Mel, porque eu já estava totalmente desconectada com aquilo, eu só queria saber da gestação, e o puerpério extremamente difícil. Meu puerpério foi além da curva, né, da dificuldade, eu acho, mas hoje eu entendo que ele me faz entender muito mais o climatério. O perfil hormonal do climatério tem muita semelhança com o Olha climatério, só. com o puerpério e o climatério muito. Hoje a gente estuda isso, a gente inclusive fala sobre isso. Está se desenvolvendo um tratamento para depressão puerperal. Eu não tive depressão puerperal, mas eu tive um puerpério muito exaustivo. A gente está usando o tratamento, testando um tratamento para depressão puerperal que pode ajudar muito no sintoma depressivo do climatério, que é um tipo de progesterona, enfim. E isso me deu muito mais empatia com a minha paciente. Eu não tenho dúvida de que quando eu voltei desse puerpério, daí em 2024, eu já voltei bem mais empática com aquele sofrimento da perimenopausa, né. Então, não tem escola melhor que a da vida, né. Não tem. Não tem. Ok, então, o papo tá muito bom, mas a gente precisa, sim, caminhar para o final. Eu vou te fazer uma pergunta que eu faço para todo convidado que vem aqui, que é a seguinte, que até vale também como um momento para tu trazer dicas, trazer sugestões para quem quer olhar para sua marca pessoal. Fernanda, se você estivesse começando hoje em um mercado que é acelerado e cheio de atalhos, né, que é realmente o contrário do que tu prega. Qual a primeira escolha consciente que tu faria para construir uma reputação duradoura? Pensa assim, 90 dias pela frente. Tenho que começar, tá tudo muito rápido, tudo cheio de atalho. O que que tu faria? Nossa, bom, eu vou falar da parte da medicina que é o que me toca, né. Eu com certeza começaria com um canal digital, que é o que todo mundo tem e pra ser visto com a sua marca precisa dentro do mundo da medicina, acho difícil que não se tenha, pelo menos um canal para uma comunicação. Falaria muito nesse canal sobre um tema específico e mostraria que estou estudando aquilo e conectada com aquilo de alguma forma, em alguma instituição, mas mostrando que ali tu tá fazendo aquele caminho mais imediato, que é ensinar, a questão do Instagram e tal, mas não deixaria de trilhar o caminho que eu trilhei hoje, De que estudo. é o estudo, fazer uma boa pós. Claro que nem todo mundo vai querer fazer residência, vai querer fazer uma pós, nem todo mundo vai querer fazer mestrado e doutorado, tudo bem, mas se decidir ser especialista, vai ter que estudar muito, não tem o que Vai fazer. ter que ser especialista. Vai ter que ser especialista, né, então não tem muito, então eu seguiria isso. Eu nunca imaginei, realmente, eu não fazendo esse caminho que eu fiz, assim, e acho que quando eu busco um profissional para
para eu ser atendida, para os meus pais, enfim, para os meus pares, eu também quero um profissional assim, né? Sim. Mas só ter conhecimento técnico, ele não é o suficiente, né? A gente precisa ter divã, terapia, que também foi o que eu fiz, Que é muito muita importante. terapia para conseguir ser melhor para o meu paciente também. Fantástico. Bom, então a nossa última pergunta é a hora da lagosta. Então, todo episódio eu chego na hora da lagosta. A lagosta é um bichinho que ele cresce, mas a casca não cresce com ele. E aí, quando ela fica sem casca, ela precisa trocar essa casca, ela fica suscetível aos predadores, ao ambiente. Então, ela se recolhe para formar essa nova casca e voltar para conviver e ficar mais exposta aos perigos. Então, aqui eu pergunto, qual é... Claro, sempre falo, né? Todos nós passamos por várias horas da lagosta. Qual foi a tua hora da lagosta mais impactante? Eu tive muitas horas da lagosta, mas eu acho que para mim a mais impactante foi quando eu vi que eu queria ficar mais tempo com meu filho e que se eu continuasse naquele monte de trabalho maluco eu não ia conseguir. Então eu tive que ter coragem de dizer tchau para tudo aquilo que era penduricalho, que era conforto financeiro, e dizer assim, eu vou encarar o meu negócio para eu ficar com a minha família. Certamente foi a mais difícil, mas não tem, gente, todo mundo que faz uma coisa muito bem feita e se dedica muito bem para aquilo, isso me disseram e eu não acreditava, tu vai ter retorno. Então foi a minha grande hora da lagosta e assim eu posso dizer que deu muito certo. Ai, que bom. A João agradece. É, com certeza. E o marido também. Querido também. Ok, obrigada, Fernanda. E antes de finalizar mesmo, onde as pessoas te encontram? Então as pessoas me encontram no Instagram como @doutora Fernanda Caruso. É o meu mesmo nome no TikTok. Viu que eu estou evoluindo, né? A gente tem que ir para E conversar nos em shorts todos os lugares. do YouTube, também me encontram lá com esse mesmo @. Então @doutora Fernanda Caruso. E aí, no YouTube, se inscrever no teu canal. Se inscrever. Lá por enquanto eu tenho mais os shorts que eles vão jogando assim, né? Que é uma coisa que eu tenho que melhorar, mas se inscrevam lá também no canal que estou começando. Olha aí, muito bom. Dá um estímulo. Bom, eu acho que a lição que a gente tira de hoje é que uma marca pessoal, ela se constrói com perseverança, com resiliência e com confiar nos próprios valores e na própria essência. E quem está assistindo pode me seguir, deve me seguir lá no Instagram, @melcamassola, se inscrever no canal do YouTube, seguir aqui também no Spotify para acompanhar nossos próximos episódios. Fernanda, obrigada mais uma vez. E elegante é quem tem conhecimento.